Iniciando o nosso culto de adoração a Deus na última segunda-feira do primeiro semestre, vamos orar, agradecer a Deus, né? Deus é tão bom, viu? Eu tenho muito que agradecer. Eu creio que todos nós temos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença nesta manhã, mais uma vez te exaltando, te glorificando, juntos com os irmãos e irmãs, com os irmãos e irmãs, adorando o Senhor, cultuando o Senhor e agradecendo o Senhor pela Tua compaixão, bondade, misericórdia. Nós te glorificamos, Senhor. Receba, nós pedimos que o Senhor receba o nosso culto, pedimos que o Senhor receba a nossa presença aos teus pés e suplicamos também que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor. Tudo que for dito aqui, Senhor, é em defesa da tua palavra, porque nós temos o direito de defender a tua palavra, com risco de muita coisa, mas nós temos o direito de defender a verdade. E o Senhor diz que tu és a verdade, e eu creio. Então estamos aqui para defender a tua palavra, proclamar a tua palavra, e fazendo tudo isso, estamos prestando um culto ao Senhor, um culto de adoração, um culto de honra, um culto de glória, de louvor, um culto porque só o Senhor merece ser cultuado. E nós reconhecemos isso e nos colocamos a estrado dos teus pés para ao Senhor, como igreja, adorarmos agora. E oramos assim, apresentando este culto no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, os dias estão realmente terríveis. Eu quero dizer que tudo que eu vou falar hoje aqui, é claro, é óbvio, né? Mas se a gente, mesmo sendo claro e óbvio, não esclarecer, a coisa fica pior ainda, né? Eu vou defender a palavra de Deus e vou dar a minha opinião. É a minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo, mas é a minha opinião, fundamentado na palavra de Deus, tá? Então é a minha opinião. Eu penso assim, eu acredito assim, eu leio e entendo assim. Eu posso ser o maior ignorante que o mundo já conheceu, né? Em termos bem populares, eu posso ser a maior das zebras deste mundo. O que vai fazer? Mas é assim que eu entendo, a hora que eu leio a Bíblia Sagrada, né? E ontem, estava dando uma olhada assim na televisão e várias vezes eu vi chamadas de canais ligados à Rede Globo de televisão, né? Aliás, parece que tudo é ligado a essa famigerada rede de televisão. Sempre lembrando que televisão é licença para explorar, né? Sempre lembrando isso. Aliás, eu não sei porque que esse governo aí, outros tantos, durante 30 e poucos anos, né,
não renove isso daí, porque me dá a impressão de que os canais de televisão já têm dono, né? Dono, proprietário, enfim, sei lá, né? Bom, e eu estava vendo no intervalo de comentários, de jogos, aparecendo chamadas destes canais enaltecendo o orgulho disso, o orgulho daquilo outro, e aquilo foi né? E eu fui buscar na Bíblia Sagrada sobre orgulho, porque até onde eu me lembrava ontem, o orgulho é condenado na Bíblia. Seja orgulho porque sabe muito, seja orgulho porque acha que sabe muito, seja orgulho porque tem, seja orgulho por alguém que, eu conheço tal pessoa. Tem gente que tem orgulho disso, né? O orgulho é um negócio terrível. Eu fui procurar na Bíblia e realmente, né? Orgulho é terrível. E me parece que essa geração de hoje vive em cima daquela frase: eu sou mais eu. Seu orgulho. Ontem eu estava à noite comentando com uma pessoa um negócio e todo mundo sempre quer defender todo mundo. Parece que as pessoas estão virando advogado, né? Todo mundo quer defender todo mundo. Não, mas é um jeito de falar. Mas é um jeito de falar errado. Né? Se eu estou vendo que você fala problema, está falando errado. É problema. Está falando errado. Eu estou entendendo, mas está errado, tá. Né? Outro dia eu estava conversando com o menino, ele falou, não, eu di. Eu falei, o quê? Eu di. O que é isso? Não é eu di, é eu dei. Pô, arruma aí esse jeito de falar. Bom, enfim. E as pessoas estão sempre defendendo o erro das outras. Não sente esse medo de assumir que aquilo está errado e de amanhã ou depois estar errando também. Né? Então hoje nós vivemos num mundo, salvo engano de minha parte, claro, do eu sou mais eu. E a palavra de Deus é confiável. Por causa disso que eu me fundamento na palavra de Deus. Ontem eu estava vendo, o dia todo foi isso, para tarde, né, quando eu estava olhando televisão. E esse negócio de orgulho, tem orgulho disso, orgulho daquilo, orgulho de ser assim, orgulho de ter esta opção sexual. Não, cada um é cada um, né? Cada um tem a opção ou a orientação, porque eles mexem em uma palavrinha aí, sexual que quiser, não tem problema. O problema é seu, quer dizer, não tem problema não, o problema é seu. Né? Deus criou homem e mulher e homem, macho e fêmea os criou, acabou. O homem é para se relacionar sexualmente com a mulher e a mulher com o homem. Diferente disso, aos olhos de Deus, é aberração. Mas a sociedade, eu não quero saber, eu estou falando aos olhos de Deus. A Bíblia Sagrada diz assim. Você não crê assim, problema seu, mas o que não está certo, o que incomoda as pessoas é o seguinte:
Se você, meu irmão, se você, minha irmã, pegar o seu marido e for numa lanchonete e começar a fazer sexo com o seu marido dentro da lanchonete, tá certo? Tá certo, meu irmão, você começar a ter intimidade com a sua mulher dentro da lanchonete? Você vai fazer isso? Claro que não. É óbvio que não. Né? O sexo tem lugar, o sexo é um negócio a dois. Apesar de ter gente que faz a 3, a 4, sei lá quantos, né? Mas é a 2, né? Foi criado para ser feito a 2. Aí o homem inventou homenagem, atuar, aquelas coisas todas. Mas é a 2, não é em público. E por que as pessoas que têm uma orientação sexual daquela criada por Deus querem fazer isso em público e a gente tem que aceitar naturalmente? Eu tenho que ver 2 homens se abraçando, se beijando, se lambendo em público e achar que aquilo é normal. Se eles quiserem fazer isso, eles que façam, né? Num lugar adequado, 4 paredes, num quarto, sei lá. Não em público, como não está certo o marido ficar catando a mulher em público também. Não é verdade? Ou eu estou errado? Se eu tiver, por favor, me corrija, me dê uma direção certa. Porque o problema não é homem com homem, é o problema, claro, mas o problema que a gente vê, porque o problema de homem com homem, mulher com mulher, é pessoal, além de ser contrário à palavra de Deus. Mas o que foge é isso ser feito em público, não tem essa necessidade de afronta. E se afronta quando se tem orgulho daquilo que se faz. Como que afrontando eu exponho que eu sou mais eu. Este é o grande problema. A pessoa não precisa sair, entende? Tem coisas que são até difíceis de serem ditas para a gente não cair na vulgaridade, né? Mas a pessoa o homem quer ser mulher de outro homem, pode que seja. Mas o problema dele, o pecado é dele, a luz da palavra de Deus é pecado. Mas seja em 4 paredes. Agora, num lugar público, na minha ignorância, é no mínimo afrontar as outras pessoas. Como se, mesma coisa, um marido com a sua esposa fazendo sexo num lugar público. É afrontar também, porque ali não é lugar. Você tá entendendo? Ali não é lugar. E as coisas têm lugar para acontecer. A gente não pode, sabe, empurrar a goela abaixo das pessoas a nossa vontade. E a Bíblia diz, né, em muitos lugares, peguei esse aqui, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero dizer assim, olha, eu sou radical, mas eu sou do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, contrário a essa marcha para Jesus aí. Para mim isso é uma bobagem que não tem tamanho. Para mim é exibicionismo. Ninguém se converte nessas marchas para Jesus
que é um lugar desses artistas frustrados que migram para o gospel se exibirem. E pastor aparecer, e político aparecer. Bom, eu sou contra. Eu, Mário, ninguém é obrigado a concordar. Eu nem estou pedindo para você concordar. No começo eu falei, vou colocar a minha opinião. É a minha opinião, eu tenho direito de colocar. E estou sempre deixando claro que é a minha opinião. Sou contrário a essa marcha para Jesus. Isso é uma bobagem. Bobagem. Não precisa fazer marcha para Jesus, tem que pregar o Evangelho. Faz marcha, as pessoas se irritam porque fecha a rua. E é verdade, incomoda. Isso é bobagem. Ah, incomoda. O cristão não precisa incomodar o vai e vem das pessoas. O cristão tem que incomodar na medida que ele mostra o que é pecado. Então eu sou contrário à marcha para Jesus, como também não concordo com essa marcha, não é marcha o nome, teve em Campinas ontem aqui, esqueci o nome. Esqueci o nome. Essa reunião, né, dos gays, lésbicas, agora tem outras siglas, né, que eu realmente não sei, mas eu também sou contra isso. Porque eu vejo isso um exibicionismo. E quem não cuida, quem não vigia, torna-se cada vez mais egoísta, mesmo sendo cristão. E o cristão não pode ser egocêntrico, que é o que a gente combate aqui, o culto ao homem. Né? Você abre a internet, você abre o YouTube, por exemplo, está cheio de pregador, piadista, parada do orgulho gay. Obrigado, é esse nome mesmo. Teve ontem aqui em Campinas, fiquei sabendo que teve, claro. Eu também sou contra. Também, do mesmo jeito que sou contra a marcha para Jesus. Porque ninguém precisa marchar para Jesus, tem que pregar. Jesus falou, vai e prega o Evangelho. Né? E aí, nessa marcha para Jesus, como nessa parada do orgulho gay, nós estamos em ano eleitoral, aí já entra os candidatos, partido, né? Principalmente, bom, aqueles que apoiam e tal. Aliás, meu queridíssimo irmão e irmã, antes de você votar como cristão, analise o que o seu partido apoia. O seu partido apoia o pecado? Não aquilo que você acha que é pecado, né? Aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Analise muito bem, né? Então, o que a gente tem visto ultimamente é esse orgulho. E a Bíblia condena o orgulho. Porque o orgulhoso, ele deixa de lado a palavra de Deus. E a gente não pode se esquecer que, conforme o relato bíblico, o primeiro pecador foi um sujeito, um espírito, né? Não deixa de ser um sujeito, foi uma pessoa, não deixa de ser uma pessoa no sentido de personalidade, porque pessoa não quer dizer um ser humano, quer dizer uma personalidade. A primeira pessoa a pecar foi Satanás, foi Lúcifer, na verdade, né? Ele peca porque ele abandona a palavra de Deus
por orgulho, um orgulho sem limites, e ele cai. O orgulho levou a primeira pessoa, mais uma vez, no sentido de personalidade, a pecar. Foi Lúcifer. E aí, Jesus fica em segundo, terceiro plano. E aí eu fui mexer na Bíblia, porque eu me incomodei com esse negócio daqueles comerciais que eu vi ontem, do orgulho, o orgulho. Ninguém pode ter o orgulho de ser homem, o orgulho de ser mulher. Não tem sentido isso. O mundo é feito de macho e fêmea. Se você é fêmea, é fêmea. Se você é macho, é macho. Ninguém precisa ter orgulho disso. E esses comerciais que eu vi ontem exaltavam, o orgulho da orientação sexual, ou eu não sei o certo se é orientação sexual ou opção sexual, realmente eu não sei. Mas vocês estão entendendo, né? E esses comerciais ressaltavam esse orgulho. E a palavra orgulho é usada muito nesse comercial. E aí eu fui ver na Bíblia e vi lá aquele caso daquele convidado, daquela pessoa que foi convidada para um casamento, e por ser convidado ele já chegou e foi sentando logo lá na frente. Aí o conviva, tá lá tal, e o dono do casamento pede para que ele se levante, porque tinha uma outra pessoa preparada para sentar ali, e aquela pessoa que se colocou no primeiro lugar foi obrigada a ir lá para o final. E Jesus diz: olha, não busquem os primeiros lugares. Isso é orgulho. É o orgulho, e nós precisamos pensar muito nisso. O orgulho é uma coisa muito pequena. Quando a gente olha para a gente mesmo, e a gente tem olhos para nos vermos como verdadeiramente nós somos, a gente vê que nós não temos motivo nenhum para ter orgulho. Primeiro que não é muito bonito, pegar o melhor lugar. Ontem eu estava num determinado lugar de manhã, e as pessoas, vem cá, vem na foto, vem. Não. Sabe? São coisas muito pequenas. E a gente precisa ter essa consciência de que o orgulho, seja ele qual for, ou quais forem os motivos que levam a pessoa a ter o orgulho, é terrível ou são terríveis aos olhos de Deus. Porque, primeiro, o orgulho, ele faz parte de um cristianismo sem cruz. E hoje o cristianismo, na maioria das igrejas denominacionais, é um cristianismo sem cruz mesmo. É proibido falar em sofrimento.
E aqui também, porque quando a gente começa a falar em sofrimento, em carregar a cruz, que o cristão sofre como outra pessoa qualquer, que o cristão fica doente, que o cristão fica duro, fica sem dinheiro, que o cristão fica desempregado, que o cristão tem briga na família, como qualquer família, as pessoas caem fora, elas não gostam de ouvir isso. Mesmo sendo verdade, porque é isso que a Bíblia diz, né? As pessoas gostam de ouvir mentira. E todo dia eu peço, Senhor, me livra da mentira, me livra dos mentirosos também. Eu não gosto de quem fala meias palavras, porque eu não sou obrigado a entender o que você quer dizer. Se você não sabe se explicar, o problema é seu. Não pode transferir isso para mas você que não entende. Não, você se explicou corretamente. Ontem eu tive um caso assim. Não, mas eu falei. Não, você não falou. Você quer que eu repita o que você falou? Você falou assim, 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 assim. Que hora você falou isso agora? Não, mas eu achei que você tinha entendido. Não, você não falou. Agora que eu estou sabendo, agora eu entendi. O cristianismo não pode ser sem cruz. Cristianismo sem cruz faz de conta. Cristianismo sem cruz essas coisas que tem por aí. Aquelas igrejas lotadas de domingo de manhã, né? Todo mundo põe a sua roupinha, pega o seu carro e vai para a igreja. Igreja abarrotada. Né? Quando eu era criança, a minha mãe me colocava uma responsabilidade domingo de manhã, era ir na missa. Aí eu vou jogar bola, aí eu vou no... Você já foi na missa? Era obrigação. Então eu, não, já fui. Ah, fui ontem, fui no sábado. Para poder. Isso não é cristianismo. A pessoa orgulhosa pode observa. Antes de você concordar ou discordar, observe. Deus nos fez com a condição de sermos observadores. Uma pessoa orgulhosa, ela é inimiga da cruz de Cristo. Porque só assim ela pode continuar sendo orgulhosa. Sendo inimiga da cruz de Cristo. Se você tem qualquer tipo de orgulho, ou se você participa de qualquer coisa em que te incentivam a ser orgulhoso, né? Não se esqueça que o orgulho tem origem nas mais profundas e terríveis profundezas. Profundas e terríveis profundezas, até uma redundância, né? Mas é lá que tem origem o orgulho. Isso que me incomodou ontem, que eles falavam orgulho, não sei se vocês viram essas chamadas também, né? Orgulho disso, orgulho, porque o orgulho, eu falei, meu Deus, ensinando as pessoas a serem orgulhosas. E quais são as mais terríveis profundezas? É o próprio diabo. O orgulho tem origem no diabo. É só você ler lá, é só você ler. Antes de concordar ou discordar, leia e entenda. Isaías 14:13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades no norte. Isso é o orgulho. Satanás queria ser como Deus. Vou subir acima das nuvens,
Serei semelhante ao Altíssimo, como está lá no versículo posterior. Por causa disso que o orgulho é tão terrível. Não importa do que você tem orgulho. O orgulho é terrível aos olhos de Deus. Acabou. Estou falando à luz da Bíblia. Ah, você não pode falar isso porque a lei não permite. Pô, mas a lei de Deus me permite. E a lei de homem nenhum, de magistrado nenhum, é superior à lei de Deus. Aliás, homem nenhum, em cargo nenhum, em posição social, política, econômica, profissional nenhuma, se iguala a Deus. Estou falando à luz da Bíblia. Porque vai processar, agora processe. Olha, eu já aviso, né? Eu vou ser julgado à revelia, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Por causa disso que o orgulho é condenado por Deus. E você observa, olha, eu estou falando porque vem desta emissora que tudo quanto é governo já passou, né? E talvez vá passar ainda. Ninguém mexe. Quem mexeu um pouco aí, e mexeu assim, cortando verba e tal, foi esse atual governo. Mas também não fez o que deveria fazer. Que é uma licitação séria desses canais de televisão. Que se bater todos eles num liquidificador, ninguém aguenta o cheiro. Observa. As pessoas orgulhosas. Olha, isso eu estou dizendo também do orgulho denominacional, porque tem gente que é orgulhoso de ser de tal denominação. É um verdadeiro pateta, né? Mas fazer o quê? A pessoa que tem orgulho não tem Deus. Não tem como. Orgulho e Deus não conseguem conviver. Por quê? É só você abrir a Bíblia também, Provérbio 8, verso 13. Abre aí. Vamos ler junto. Aí você aproveita e já dá uma lida na Bíblia, né? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Você faz isso? Quando eu estou dizendo eu, estou lendo aqui, né? É o que o provérbio diz. Não estou dizendo que eu sou o bambambam, que eu faço isso. Não, eu procuro fazer. Eu procuro. Estou perguntando para você. Eu estou dizendo que eu procuro, estou perguntando para você. E você faz? Você vê que as pessoas que têm orgulho, elas desvalorizam o próximo. Porque ela ressalta a si mesmo. Ela é, e você não é, porque você não é. Por causa disso, que eu sou contrário a essa marcha para Jesus aí. Você vê lá as pessoas com aquelas bandeirinhas, isso não leva a nada, isso não é evangelismo. As pessoas se irritam com aquilo. Tem efeito contrário. Nunca houve marcha para Jesus. O que mais na Bíblia se aproximou de uma marcha para Jesus, se é que a gente pode chamar assim, né? Traçando paralelos, tentando entender, é a entrada de Jesus no domingo anterior à sua morte. Jesus entra lá num burrico, as pessoas jogavam pétalas, ramos e tal. 3 dias depois foi morto.
escribas, fariseus, escolhiam para si os melhores lugares à mesa, aonde as outras pessoas iam sentar, problema de vocês. Eu já estou aqui no melhor lugar, você sente onde você quiser. Se quiser ficar em pé, fique. Você sabe o que quer dizer um fariseu. Você sabe por que Jesus apontava e dizia fariseu, saduceu? Você sabe por quê? Você vê que as pessoas orgulhosas, elas formam grupos de orgulho. E esses grupos têm dificuldade. Sempre observe, por favor, observe. Esses grupos formados pelos orgulhosos têm sempre dificuldade de se relacionar com os outros. Estão sempre prontos para a briga. Observe. Você quer que eu dê um bom indicativo para você? Câmara dos Deputados, Câmara do Senado, Câmara do Senado. São grupos. Quando é que um senador se relaciona com o povo? Tem medo de ir lá no meio do povo. Deputado. Quando vai com 350 milhões de segurança, carro blindado. É sempre, eu estou só citando um negócio para você pensar, não estou dizendo que não é, tá vendo? Não, é só para você ver, entender o que é o orgulho. Porque eles são cidadãos de primeira classe. Você tem convênio médico? Eles têm. Você tem convênio odontológico? Eles têm. Você tem barbeiro lá à sua disposição, na hora que você vê um fiozinho maior aqui, né? Você vai lá no banheiro com a tesourinha, eles têm um barbeiro, engraxate. Você sabia disso? Então, agora a Bíblia deixa claro uma coisa para a gente. E a gente observa isso também, né? Isso é de fácil observação. O orgulho é sempre acompanhado de um negócio, de um treco chamado queda, tombo. Às vezes demora. Mas o orgulhoso sempre vai cair. Isso é bíblico. Por causa disso que eu fiquei tão abismado ao ver ontem aquelas chamadas, e era assim constante. E se relacionava diretamente as pessoas com, eu não sei, sinceramente eu não sei, se é opção sexual ou orientação sexual diferente da Bíblia. Eu não sei qual o termo correto, mas você está entendendo, eu tenho certeza. Incentivando as pessoas a serem orgulhosas daquela posição que elas assumiram frente ao mundo. Mas não precisa assumir frente ao mundo, assuma frente a outra pessoa só. A Bíblia diz em Provérbio 16, verso 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A Bíblia também diz que a desgraça está a um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. E é exatamente isso que está em Lucas.
14, 8 e 9. Tem muita gente que se considera como uma pessoa muito importante no reino de Deus, né? Eu sou. Tem até canções que dizem isso e as pessoas acreditam. O mais curioso é que as pessoas acreditam. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém, você é muito importante para Deus. Você não é importante para Deus coisa nenhuma. Deus é importante para você. O mundo inverte a razão. Foi Deus que nos criou. Existe um só Deus para milhões e milhões e milhões e milhões de seres que Ele já criou. E Jesus mostra para nós, porque diz que é difícil, sabe? Quando a gente fala as coisas, muita gente que não entende. Eu sei que a maioria que critica, infelizmente, é porque não entende, né? Mas é que às vezes a crítica é uma coisa boba, entende? Que deixa muito claro que é falta de entendimento, aí fica pior a crítica ainda. Mas a vida de Jesus, a vida, o dia a dia mostrado na Bíblia do nosso Senhor, né, era de uma pessoa humilde. Não humilde de condição financeira, não é isso que eu estou dizendo. De personalidade forte, mas humilde. Jesus morreu na cruz, gente. E Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz que o Pai o exaltou e lhe deu um nome acima de qualquer outro nome. E Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo, ele fala antes, Lucas 14, 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então eu fico pensando, quanto malefício para quantas pessoas aquilo que eu ouvi e vi ontem está causando e vai causar, né? Tenha orgulho, seja orgulhoso do jeito que você é. Se exalte. E você vê que na grande maioria, vai passar uns minutinhos aqui, eu pediria que você não deixasse de acompanhar agora, né? A maioria destas pessoas orgulhosas, elas são inseguras, na verdade. São pessoas completamente inseguras, porque o próprio orgulho produz insegurança. Porque a pessoa, na maioria das vezes, né, a psicanálise mostra isso, a psicologia mostra isso, que a pessoa muitas vezes ela tem uma tendência ao orgulho para não se mostrar, para não se exibir, para não ser vista tão insegura como ela é. O orgulho delas é movido por uma estranha e forte insegurança. Porque, na verdade, elas não sabem o melhor caminho para si, a não ser se apoiar nestas coisas que servem
como esta chamada, por exemplo, que eu vi ontem nos canais Globo, né? Estas chamadas que servem como alimento para esta insegurança. E para não esticar, porque infelizmente o nosso tempo aqui é curto não, é suficiente. Só as pessoas humildes são íntimas de Deus. Só as pessoas humildes são íntimas de Deus. É só você ler Lucas 14:10. E o cristão precisa acordar para a verdade bíblica. O cristão precisa ser como João. Não o João do Evangelho. Não o João das cartas. Não que seja ruim seguir o João, não, absolutamente. Mas eu estou falando um outro João. Não o João do Apocalipse, não. Estou falando do João Batista. João Batista disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi um sujeito muito grande aos olhos de Deus. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lucas 7:28. E para encerrar, porque senão fica muito longo, as pessoas se cansam. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, não é a Rede Globo, não é o seu amigo, não é o presidente da associação, não, é Deus. Em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, para que Deus em tempo oportuno vos exalte. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que eu tenha sido pelo menos um pouquinho, Senhor, claro. Eu não sei, Senhor, eu vivi a época da ditadura militar, né? Como pré-adolescente, adolescente, né? E a gente parece que se sentia mais à vontade para falar do que hoje. Hoje a gente tem medo de falar, porque qualquer coisa é processo, é isso, é aquilo. Mas o Senhor é o meu advogado, o Senhor é o meu juiz. Que as pessoas tenham entendido, que eu tenha sido claro o suficiente para que os meus irmãos e irmãs que estão assistindo, que vão assistir, possam entender. E se há orgulho, que seja combatido e que a gente se humilhe para que Deus, se Ele assim o quiser, nos exalte. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.